Eu estou com você lendo a Bíblia. Nós estamos lendo vários livros da Bíblia, da Escritura que está na Bíblia, essa é a verdade. E vamos ler hoje a Epístola Universal de São Judas na Bíblia, que as pessoas chamam de Bíblia Sagrada. Quer me acompanhar? Pegue a sua Bíblia e vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 1, porque o livro de Judas só tem um capítulo mesmo. Ele fica pertinho de Apocalipse, no final do livro. Então vamos lá. Prefácio e saudação. Isso é uma epígrafe. A epígrafe não é escritura. Foi alguém que botou aqui na Bíblia e não na escritura. Agora começamos sim com a escritura. Judas, que não é Iscariotes, é claro, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai, e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz, caridade vos sejam multiplicadas. Repare que começa com misericórdia. Perdão, perdoar o próximo, amar o próximo. Sempre começa assim, observe isso. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Meu amado, repara bem que ele começa pedindo a gente para batalhar pela fé. A fé significa a nova aliança, porque é a aliança da fé, a fé em Cristo. A aliança antiga com Abraão, a aliança antiga com Noé, a aliança antiga com Adão, a aliança antiga com Moisés, foi a aliança da força, foi uma aliança diferente dessa. E essa é a aliança da fé, a aliança que nós estamos. E aqui no capítulo 1, que é o único, no verso 4, ele fala: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios. Ímpio, meu amado, não é pecador não, é quem não tem piedade. Pessoas que não têm pena, que não têm dó, que não têm coração. Ímpio vem de impiedosos. Aqui, quem escreveu a Bíblia preferiu colocar ímpio, porque colocando ímpio ele pode manipular e dizer que ímpio é pecador, tá certo? Se colocasse impiedosos, nós saberíamos que são pessoas que não têm piedade. A Bíblia foi manipulada, a Escritura foi manipulada na Bíblia. A Bíblia é como se fosse uma mídia de DVD, e nessa mídia de DVD colocaria, por exemplo, o Prepare-se do irmão Rubens. Mas quem fez o Prepare-se original fui eu. Seria a Escritura, no caso. Agora, o Prepare-se que alguém colocou numa mídia de DVD poderia estar manipulado de acordo com aquilo que a pessoa quisesse falar do Prepare-se, você entende? Então é o que aconteceu com a Bíblia. A Escritura foi colocada na Bíblia pelos papas, pelos padres, mas da forma que eles bem entenderam. E quando o protestantismo surgiu, eles continuaram com aquelas questões que já havia sido colocado e até pioraram mais ainda, essa é a verdade. Por isso, quando você ler ímpio na Bíblia, saiba que não se trata de quem é pecador. Ímpio é quem não tem piedade. Quem é impiedoso, ou seja, quem não obedece, porque o novo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. E quem não tem piedade não pode cumprir o novo mandamento. Então, ímpio é a mesma coisa de quem não tem piedade, tá certo? Não vamos nos esquecer disso. Porque homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor, nosso Jesus Cristo. O que é converter em dissolução a graça? É diluir a graça, é dissolver a graça. Eles dissolvem a graça no Velho Testamento, introduzindo doutrinas que são doutrinas misturadas, Novo Testamento com Velho Testamento. É remendo de pano novo em veste velha. É vinho novo em odre velho, o que esses homens têm feito até hoje. Tá certo? Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu princípio, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Porque no julgamento há de comparecer todo mundo perante o tribunal de Cristo.
E também até os anjos serão julgados. Os anjos que deixaram a sua habitação normal. Ou seja, aqueles que está muito bem detalhado no livro de Enoque, mas que não consta na Bíblia. Eu não sei, eu não posso falar o que eu não sei. Mas eu fico pensando, meu amado, que eles tiraram o livro de Enoque porque esse livro deve comprometer eles em alguma coisa. Eu não consegui ler Enoque ainda, eu queria tanto ler Enoque. Se alguém soubesse se compromete esses homens em alguma coisa, por favor me fale, porque eu creio que eles não colocaram Enoque na Bíblia por causa disso. Vamos em frente. Assim é o verso 7 de São Judas, Epístola Universal de São Judas na Bíblia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aqueles, ido após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. É bom lembrar que o que causou a destruição de Sodoma não foi sexo, depravação, nem nada disso. Foi impiedade, foi falta de amor ao próximo. E isso eu já coloquei em outros vídeos, de acordo com o que está escrito na Bíblia, não o que eu falei, mas de acordo com o que está escrito na Bíblia. Eu não falei de mim mesmo. Quem puder ver vídeos passados, assista para poder comprovar. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação, e vituperaram as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio a Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Meu amado, essa passagem aqui, só nessa passagem daria para me falar aqui 10 minutos sobre isso aqui, porque tem algo muito interessante aqui. Está dizendo que o próprio anjo Gabriel não ousou falar contra o diabo. Apenas disse: Deus o repreenda, porque o diabo é um príncipe de Deus, essa é a verdade. Nós não temos como negar isso. O diabo é o príncipe. E o que acontece? Essas pessoas hoje são piores do que o próprio diabo, porque eles dão culpa no diabo de tudo. Eu não estou defendendo o diabo. O diabo não carece de defesa, de ninguém. O negócio dele é com o Senhor no dia do julgamento, como é de cada um de nós. Mas o que está dizendo nesse versículo, eu queria que você lesse 10 vezes se for preciso, que você vai ver se não é isso. Está dizendo que o próprio anjo Gabriel, quando contendeu com Satanás, não lançou palavras de maldição. E esses homens se utilizam de Satanás para poder o tempo todo dizer que tudo é culpa de Satanás, quando na verdade são eles que fazem coisas terríveis. Até mesmo o ladrão que veio roubar, matar e destruir, o Senhor Jesus disse que são eles, mas eles dizem que é Satanás. O devorador, que é um inseto que João Batista comia, o gafanhoto, eles dizem que é Satanás. Tudo eles botam a culpa de Satanás. Esse homem levou Jesus para jogar de alto do morro, lá embaixo, à força. E Satanás, quando esteve com Jesus, apenas disse: se tu é filho de Deus, atira-te daqui de baixo. Satanás sugeriu a Jesus que se atirasse. Eles não, eles queriam jogar Jesus lá embaixo. Então eles são piores do que Satanás. Eu já disse isso antes, eu não tinha lido ainda essa passagem, mas Judas aqui confirma o que eu estou dizendo. Judas repete as mesmas palavras do irmão Rubens. Esses ímpios, esses homens que tomaram à força o reino dos céus, desde os tempos de João Batista, eles são piores do que Satanás, confirmado por Judas na sua Epístola Universal. Leia de novo, do versículo 8 até o versículo 11, por aí, que você vai ver se eu estou falando algo que está errado ou se eu estou falando de acordo com o que Judas quis dizer. O tempo está acabando, eu vou voltar novamente no capítulo número 7, número 8, para que você então possa pegar comigo a sequência. Tá certo? No próximo vídeo, onde estamos lendo a Epístola Universal de São Judas na Bíblia, o penúltimo livro.